Livro dos Reis, capítulo 5, os 4 primeiros versículos. Há um grupo de nossa igreja que está em Minas Gerais. Pastor Erdílio, o Moisés, o seu filho, estão numa missão na nossa igreja, ali em Minas Gerais, juntamente com o pastor Jailson Egito, uma celebração de festa ali, e nós vamos estar lembrando de orar pelo regresso deles na viagem de volta. É quase que 1.000 quilômetros, um pouco até mais, de estrada para regressar ao Rio de Janeiro. Capítulo 5 do livro de 2 Reis, esse texto é muito conhecido de todos nós. E o Senhor trouxe ao meu coração, dentro desse texto, uma visão para tratarmos de algo familiar, um assunto de família. Eu quero então pedir a você que você esteja com o coração aberto, disposto, disponível para que Deus, Ele possa imprimir, traduzir esse texto em verdade para a minha vida e para a tua vida. Eu em casa, antes de sair, eu li esse texto para minha esposa. Gostaria muito que ela estivesse hoje aqui, diante desta palavra também. Mas eu já compartilhei com ela, ela está ali pregando. E eu creio que esse texto tem algo muito especial para cada um de nós aqui. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante de seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é de Israel, da terra de Israel. Senhor, só o teu Espírito e nada mais pode Deus atingir o nosso coração, a nossa alma nesta noite. Então, Senhor, numa total e completa, Pai, vontade, desejo, ó Deus, realiza isto hoje, para que o teu nome, somente o teu nome seja glorificado. Fala conosco, Deus, em nome de Jesus, amém, Senhor, amém. Você pode tomar o seu lugar, Bíblia aberta nesse texto. Esse texto ele conta para nós uma história muito conhecida. E ao ler essa história, desde a escola dominical, o que realça nessa história, o que se destaca nessa história, a gente sempre caminha muito nisto, é a maneira como Deus agiu para trazer cura para esse general chamado Naamã, com os mergulhos nas águas daquele rio. E Deus estabelecera, através do coração do profeta Eliseu,
que este homem precisava mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. E por causa disto surgiu uma polêmica, um mal-estar. Ele recusou, ele não queria ir ao Rio Jordão e molhar-se 7 vezes. Na mente dele, não valeria a pena isso, porque a água do Jordão, naquele tempo, era uma água barrenta, muito barro, e na sua terra, no seu país, as águas eram mais limpas, mais claras. Então ele ficou indignado, não queria aceitar, mas os seus oficiais, os seus servos, os homens que estavam com ele, convenceram ele a ter aquela atitude de obediência. Ele então decidiu obedecer, banhou-se 7 vezes e ficou curado da lepra. Basicamente nós olhamos esse texto por esse prisma. Nós falamos sobre os mergulhos, sobre os aspectos da maneira como Deus fez esse milagre. Mas nesta noite, nós estamos no mês de maio, mês da família. Eu quero tirar desse texto algumas outras vertentes. Eu quero que nós olhemos para esse texto, tirando desse texto algumas verdades que estão contidas dentro desta palavra. O texto começa assim: Naamã. O texto começa trazendo a identidade nominal deste homem. O texto começa trazendo o seu próprio nome. O texto se inaugura com o nome. Uma maneira interessante de começar o texto. Você vai ver que poucas vezes na Bíblia, esta maneira de construção, narrativa, literária, ela acontece. Eu gosto dos detalhes. Então, observe isso. O texto começa apresentando o nome do personagem, Naamã. A segunda informação que o texto dá para nós é o cargo que este homem exerce. O cargo é um cargo pomposo, é importante. Diz Naamã, vírgula, comandante do exército do rei da Síria. Ora, todo rei, ele tem um exército. O texto então diz que esse homem, ele é comandante, não de uma unidade, de um batalhão. Ele não é comandante de uma companhia, ele é comandante do exército. Ele é a mais alta autoridade militar deste país. Vá agregando esses conceitos. Começa com o nome dele, depois diz que ele comanda o exército. Ele não comanda um batalhão, uma companhia, uma unidade. Ele comanda toda a força militar desse país.